Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido, o texto do Salmo de número 124. Por favor, abram as vossas Bíblias. Salmo de número 124, para a nossa meditação nesta noite. Salmo de número 124. É um cântico de romagem, um salmo de Davi. Assim diz a palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez, rogando agora a bênção do Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra, ser edificado por ela. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos agora pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preservou para que a Tua palavra chegasse até nós. O Senhor nos dá um momento, uma oportunidade de culto, de adoração. E agora, Pai, temos o privilégio de podermos refletir, meditar na palavra do Senhor, a fim de sermos instruídos, edificados, corrigidos por esta palavra. Pai bendito, fala aos nossos corações nessa noite. Prepare, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua palavra. Uma vez entendida, que nós também, ó Deus, sejamos impulsionados pelo Teu Santo Espírito, para viver na prática, colocar em prática aquilo que a Tua palavra há de nos ensinar nesta noite. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, como vocês definiriam a vida cristã em uma palavra? A vida da igreja em uma palavra? Talvez uma boa palavra para nos referirmos à vida cristã e também à igreja seria a palavra peregrinação ou o ato de peregrinarmos. Afinal de contas, a vida cristã, ela é uma vida em que os cristãos estão em caminhada. A igreja de Cristo, ela está em caminhada. Isto é, nós não estamos sem objetivo, nós não estamos sem um destino, mas nós estamos caminhando rumo à nova Jerusalém, a novos céus e a nova terra. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem prometido para a sua igreja e para o seu povo. Essa nossa peregrinação, ela só é possível porque Cristo Jesus nos inseriu no povo de Deus. Cristo Jesus nos inseriu na família da aliança, na família do pacto. Ele nos fez parte da sua igreja. Ele é quem nos sustenta na nossa caminhada, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos protege. E é somente Ele, meus irmãos, que nos faz ter êxito. Uma vez que a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui nessa terra não é fácil de ser realizada. Essa realidade nos leva aos salmos conhecidos e definidos como cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Essa coleção de salmos, ela vai do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos que foram compostos para serem cantados todas as vezes que os israelitas saíam em direção, em jornada, em peregrinação para as 3 festas anuais que aconteciam ali na cidade de Jerusalém. Eles iam para a festa da Páscoa, eles iam para a festa do Pentecostes e eles iam também para a festa dos tabernáculos. A caminhada não era fácil, era cheia de desafios, cheia de perigos, e eles iam cantando esses salmos para que por meio deles eles pudessem ser motivados, serem alimentados
e assim serem impulsionados a prosseguirem na caminhada. Se a gente parar para perceber, o Salmo 120, ele é o salmo que inicia essa jornada e ele fala da saída. E quando a gente vai para o Salmo 133, 134, nós já temos então uma imagem do povo ali diante do templo para adoração ao Senhor. O povo já em Jerusalém para aquele momento deles de comunhão e de adoração ao Senhor. De maneira bem prática, esses salmos falam sobre o modo como nós então devemos peregrinar neste mundo. Há um paralelo aqui porque a igreja também está peregrinando. A igreja também está caminhando. E esses salmos funcionam para nós como uma espécie de repertório da experiência humana. Eles nos ensinam sobre os altos e baixos dessa caminhada, e ela é composta por essas realidades. Tem momentos que as coisas assim vão bem, mas tem momentos que as coisas assim não vão tão bem como nós gostaríamos. Então, cheia de altos e baixos. E ela nos mostra, meus irmãos, um modo de caminhar. Esses salmos nos mostram um modo de caminhar que glorifica ao Senhor, que agrada ao Senhor naquilo que nós estamos fazendo. E isso nós veremos que está presente no Salmo 124. Nós não sabemos ao certo qual é o contexto do conteúdo das palavras aqui, do conteúdo do salmista nesse salmo. Ele fala de determinadas realidades e nós não sabemos ao certo qual é o contexto desse conteúdo, mas nós sabemos de quem é o salmo. O salmo é de Davi. A gente tem aí, logo no início do salmo, uma descrição, um cântico de romagem de Davi. E essa descrição ela é tão inspirada quanto o salmo. Faz parte do texto original. É tão inspirada quanto o salmo. Então, é certo para nós que o salmo é de Davi. É interessante porque em alguns salmos de Davi, os momentos decisivos da sua vida que os levaram a escrevê-los são relativamente fáceis de identificar. O que infelizmente não é o caso do Salmo 124. O que a gente tem aqui então são sugestões sobre o contexto da escrita desse salmo. É possível que Davi esteja aqui retratando um acontecimento da sua própria vida, e a gente sabe que a vida de Davi foi uma vida composta por muitas bênçãos, mas também com muitas dificuldades. Antes mesmo dele ser entronizado ali, colocado no trono, dele subir ao trono, já tinha sido ungido. Davi passa por um momento de perseguição. Saul é o seu perseguidor. Depois de Davi subir ao trono, ele continua sendo perseguido, o seu reino é perseguido, e os filisteus empenhavam em ali destruir ou atacar o povo de Israel, que estava ali sob a liderança do rei Davi. Ou também pode ser um momento específico até mesmo da história do povo de Israel, a história que antecede a própria história de Davi e dos reis de Israel. Talvez seja uma referência ao próprio Êxodo, como foi a saída desse povo, o que aconteceu na caminhada no período do deserto. Nós não sabemos, irmãos, ao certo qual é o contexto, mas a mensagem é muito clara. Nem mesmo sabendo o contexto aqui, como a gente gostaria, a mensagem do texto ela é muito clara para nós. O que esse salmo então se propõe? Qual é a proposta desse salmo, do ensino desse salmo para nós? Meus irmãos, o salmo de número 124 destaca acontecimentos do passado como motivo para a gratidão e para a nossa esperança em todos os tempos. Então aqui, o que nós temos de maneira poética é o salmista nos levando a olhar para os atos de Deus na história, inclusive na nossa própria história, a fim de prosseguirmos com gratidão e com esperança no Senhor. Nós precisamos prosseguir, nós estamos em peregrinação, o que nos espera é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, e nós precisamos de motivação para isso, nós precisamos de combustível para isso. E o salmista aqui então, ele nos apresenta alguns combustíveis, alguns elementos aqui, algumas motivações que nos dão essa esperança e também geram em nós um coração de gratidão ao Senhor. Nós veremos isso em 3 partes no Salmo. O Salmo ele está estruturado em 3 partes. A primeira vai do versículo 1 até o 5, a segunda parte vai do 6 ao 7 e a última parte
está aí no verso 8. Do versículo 1 ao 5, nessa primeira parte, o que nós temos é a descrição de que o nosso Senhor está ao nosso lado. Vejam o versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Nesse versículo aqui inicial, o salmista se propõe a impulsionar os israelitas, ao povo de Deus de todos os tempos, a pensar sobre o que poderia ter acontecido se Deus não estivesse ao seu lado. Você já parou para pensar, fazer essa pergunta, refletir sobre ela? O que teria acontecido com você se o Senhor não estivesse ao seu lado? Será que nós estaríamos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor? Será que nós estaríamos aqui nessa noite para adorar aquele que vive e reina para todo sempre? O que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado? É interessante que Davi, ele não apenas impulsiona o nosso pensamento acerca disso. Do verso 2 até o verso 5, ele passa a recordar. Ele traz aqui à nossa memória algumas metáforas para descrever algumas consequências que poderiam ter acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado. A primeira que ele usa está aí nos versículos de 2 a 3. Ele diz no versículo de 2 a 3, olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O salmista aqui está comparando os inimigos do povo de Deus, usando uma metáfora da ideia aqui de terremoto. A ideia aqui é que se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo, o chão iria se abrir, iria se fender, e ali o povo seria engolido por esse terremoto. Os inimigos de Israel se levantavam contra Israel no decorrer da história desse povo para destruí-los. Eles não brincavam em serviço. E olha que nós estamos falando de um povo pequeno em comparação às demais nações ali, aos demais povos. Nós estamos falando de um povo que não tinha um poderio militar, um povo que não era preparado para a guerra, e os inimigos levantavam-se para destruir esse povo. O salmista está dizendo, olha, eles nos teriam engolido vivos. O Antigo Testamento registra que homens, nações, reinos se levantaram contra o povo de Deus. E eles vieram tão violentos que em seu ódio, eles seriam capazes de devorar o povo de Deus. Aconteceu, meus queridos, muita oposição contra o povo de Deus na história de Israel. A gente tem no Egito, ali o faraó com um plano de destruir o povo. Ele orquestrou um plano para que o povo não crescesse, para que o povo não multiplicasse. Ali a gente já tem uma primeira tentativa de destruição do povo de Deus. Quando a gente tem e vê o povo caminhando pelo deserto, eles também tiveram inimigos ali no deserto. Quando eles entram em Canaã, na terra prometida, as nações vizinhas se levantavam contra esse povo. Quando a gente continua na narrativa do Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala de dois cativeiros, o da Síria e o cativeiro babilônico. E se Deus não estivesse ao lado desse povo, esse povo teria sido destruído. Mas e quando a gente vai para a história da igreja? Logo nos seus primeiros séculos, a igreja teve que lidar com a investida do Império Romano, a perseguição do Império Romano. Mas Deus sempre esteve ao lado do seu povo. A igreja vem caminhando e Deus sempre está ao lado dela. Por isso que ela continua de pé ainda hoje. Não é porque ela tem força em si. Não é porque o povo é forte em si. Nós só estamos de pé, meus irmãos, porque o Senhor está ao nosso lado. A segunda metáfora que a gente tem aqui era referente às águas. Versículos de 4 a 5 dizem assim: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi aqui agora faz uma comparação dos inimigos do povo de Deus como uma inundação. Pense em um rio bem cheio, irrompendo por cima das margens, arrastando tudo que está em seu caminho. Pois bem, os inimigos de Israel vinham dessa forma. Se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo, eles destruiriam o povo de Israel. Essas duas figuras aqui
transmitem para nós um cenário de possível desolação, e uma desolação absoluta. Aponta para várias coisas violentas, devastadoras, se e somente se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo. O ponto aqui, meus irmãos, é que Davi quer que nós entendamos, o salmista quer que nós entendamos, que se Deus não estivesse ao lado do seu povo, esse povo já não existiria mais, já não teria mais sua realidade para dar continuidade à história. E percebam, a presença de Deus aqui, ela é colocada de modo salvífica. É uma presença de Deus salvando o seu povo. Por isso ele repete, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel, diga aí, expressem aí, falem aí, povo de Israel. Israelitas, falem aí o que poderia acontecer. Quando a gente olha para a teologia bíblica, para esse drama da redenção que a gente tem sendo contado nas Escrituras, a gente tem uma promessa de Deus para o seu povo. Deus, ele prometeu ao patriarca Jacó, lá em Gênesis 28:15, que ele seria o Deus presente com o seu povo. Ele diz, olha, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Mais à frente, na narrativa bíblica, nós temos um registro bem instrutivo, que aponta para nós a importância dessa presença de Deus com o seu povo. Quem aqui não se lembra, depois do pecado da idolatria do povo, no episódio ali do bezerro, diante do Monte Sinai, quando Moisés sobe para pegar as tábuas dos mandamentos, da lei do Senhor, o que o povo faz ali? O povo começa a cometer idolatria. O povo produz ali um bezerro de ouro e os israelitas ali começam então a adorar aquele bezerro de ouro. Qual que foi a consequência maior de Deus? O castigo maior que Deus manda para esse povo? Deus vira para Moisés e diz, olha, eu vou perdoar o pecado desse povo. Está perdoado o pecado desse povo, mas eu não vou mais caminhar com esse povo. É para você seguir a caminhada no deserto, mas eu não vou mais com vocês. Moisés, sabendo da importância da presença de Deus, vira para Deus e diz, olha, se o Senhor não for, não vale a pena prosseguir. É melhor não irmos. É melhor que a gente continue aqui então. Moisés sabia que a presença de Deus ao lado do povo era algo maravilhoso demais. Moisés sabia a importância de ter a presença de Deus com o povo. Queridos, o que seria de nós se Deus não estivesse ao nosso lado? Você já fez essa retrospectiva? Você já olhou para o seu passado? Eu te convido a fazer isso agora. O que seria de você se Deus não estivesse ao seu lado no dia de hoje? Será que você estaria aqui agora, com vida, com motivação, com disposição no coração para adorar o Senhor? A gente precisa sempre fazer essa retrospectiva. Olhar para o passado nessa perspectiva de contemplar a presença de Deus ao nosso lado é essencial para vivermos o presente. É essencial para termos gratidão e ao mesmo tempo esperança no Senhor. Faz com que o nosso coração possa ser conduzido de uma maneira correta, com gratidão, sabendo que Deus tem sustentado a minha família, Deus tem sustentado essa igreja, e ao mesmo tempo gera no meu coração uma esperança para prosseguir. Esse Deus que está comigo hoje, Ele estará comigo no amanhã. Por mais que seja difícil o dia do amanhã, Ele estará comigo. A presença dEle será real comigo. Em um mundo de homens violentos e de águas impetuosas, a verdade é que, sem Deus ao nosso lado, seríamos destruídos. Talvez você pode até questionar e achar que essa presença de Deus ela estava restrita apenas ao povo da antiga aliança. Mas não é assim. A vinda de Cristo a esse mundo destaca que Deus continua ao lado do seu povo. Em Mateus 1:23, quando o anjo fala do nascimento de Jesus a José, ele fala com as seguintes palavras: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Em Mateus 28, do 19 ao 20, o próprio Jesus reforça o cumprimento dessa promessa, dizendo aos seus discípulos: olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que maravilha, irmãos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. E a prova disso é que Deus enviou o seu Filho para ser Emanuel, Deus conosco. Nós não caminhamos sozinhos. Se nós estivéssemos sozinhos, nós já teríamos sido destruídos. Você só está aqui porque o Senhor esteve com você no dia de hoje. E Ele está aqui agora, nesse exato momento, conosco. Isso significa que nós não passaremos por dificuldade? Claro que não. Nós passaremos por dificuldades. Nós passaremos por inúmeras provas no decorrer da caminhada da nossa peregrinação. Mas nós podemos ter a esperança e a certeza de que o Senhor nos sustentará, o Senhor nos guardará, o Senhor protegerá o seu povo. E o Senhor é poderoso e Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele estará conosco, Ele está moldando cada um de nós, porque Ele é o Deus presente. Por isso, nós temos aqui um primeiro grande motivo para caminharmos, para prosseguirmos com gratidão e esperança no Senhor. O nosso Senhor está ao lado do seu povo. Mas na segunda parte desse texto, nós temos mais um motivo, mais um combustível para a caminhada. Nos versículos de 6 a 7, nós podemos aprender que o nosso Senhor nos libertou. Ele está ao lado do seu povo e Ele libertou o seu povo. Vejam comigo esses versículos. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O salmista inicia o versículo 6 dizendo: bendito o Senhor. Essa expressão aqui é uma expressão usada pelos salmos para expressar louvor ao Senhor. É uma espécie de ação de graças a Deus. O salmista aqui então está louvando ao Senhor, ele fala da presença de Deus com o seu povo e em seguida ele bendiz o nome do Senhor. Ele então entoa um louvor ao Senhor. Isso é encontrado com muita frequência nos salmos. E toda vez que isso acontece, há uma espécie de louvor e adoração ao Senhor. Agora, qual é o motivo desse louvor? Na continuidade dos versículos aqui, o salmista vai apresentar que é a intervenção providencial de Deus em prol do seu povo para libertá-lo. E ele vai usar aqui mais uma vez duas metáforas para mostrar isso. Primeiro, o salmista fala do povo sendo liberto dos dentes afiados dos homens, ainda no versículo 6. E a ideia aqui é que esses homens, eles eram como feras, animais predadores. Ou seja, o salmista aqui está personificando os inimigos do povo de Deus como uma fera, pronta a morder, a destruir o povo. Um animal cruel. Ele está dizendo, olha, Deus nos libertou dos dentes afiados dos homens. A segunda metáfora que ele usa aqui, e agora ele fala no versículo 7, da alma sendo salva. Ele fala dessa alma sendo salva como um pássaro é salvo do laço dos passarinheiros. Ou seja, Deus interveio salvando a alma do seu povo ao livrá-lo das armadilhas, como um pássaro que é livre das armadilhas e dos laços de um passarinheiro, alguém que é especialista em capturar pássaros. Deus fez isso, Deus libertou o seu povo dessas armadilhas. E tudo isso aconteceu porque Deus intervém para libertar de forma salvífica o seu povo. Por isso, Davi louva, Davi bendiz o nome do Senhor. Agora, deixe-me destacar algo que pode passar despercebido aqui nesse texto. O que o salmista está retratando aqui, queridos, aconteceu conosco.
Cada um aqui foi liberto das amarras, das armadilhas, do pecado. Nós éramos, como foi lido na nossa liturgia em Efésios 2, nós éramos como esse pássaro, descrito no verso 7. Nós estávamos presos nas armadilhas do pecado e assim nós éramos escravos de Satanás. Usando a linguagem aqui de Efésios 2, versículos de 1 a 3, nós estávamos sem vida. Por conta própria nós não conseguiríamos nos desvencilhar das armadilhas. Nós precisávamos de alguém que viesse de fora para nos tirar dessa armadilha, e Deus assim o fez. Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos libertos das armadilhas do pecado, da escravidão do pecado. De tal forma que agora Satanás e o pecado já não são mais senhores de nós. Cristo agora é o nosso Senhor. Através de Cristo, Deus interveio em nossa história e Ele nos tirou da morte espiritual, Ele nos libertou das amarras do pecado, Ele nos colocou em uma nova condição, Ele nos inseriu em sua família e dessa forma nós não somos mais destinados à condenação eterna, mas sim à vida eterna. De fato, irmãos, bendito é o Senhor. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Nunca podemos nos esquecer que a nossa vida é resultado da intervenção providencial de Deus. Ele nos libertou. Nós éramos escravos do pecado e Ele nos libertou. Eis aí mais um motivo para prosseguir com gratidão e ao mesmo tempo esperança no Senhor. Por fim, nós temos ainda um último motivo. Na terceira parte do Salmo, versículo 8, o salmista nos lembra que o nosso Senhor é também o nosso socorro. Ele termina o Salmo dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que forma belíssima o salmista tem para concluir o seu Salmo. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é aquele em quem nós temos socorro. No nome do Senhor, nós temos socorro. O salmista termina esse salmo de uma maneira belíssima. Isso nos mostra o quanto é bom, o quanto é motivador olhar para a palavra de Deus, ser relembrado pela palavra de Deus, dos motivos que nós temos para caminhar. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo de muitas angústias, dificuldades, dores, enfermidades. Peregrinar neste mundo não é uma tarefa fácil. O mundo é um lugar difícil e ele está quebrado por causa do pecado. É muito difícil caminhar neste mundo. E até o dia da restauração de todas as coisas, nós teremos que conviver com as dificuldades desse mundo. A ansiedade excessiva, o desespero, a depressão, a falta de esperança e muitas outras coisas vão querer fazer morada no nosso coração, a fim de dominar as nossas ações, a fim de que nós desistamos de peregrinar, desistamos de caminhar, a fim de que nós olhemos para esse mundo, nos encantemos com ele, digamos no nosso coração, tudo é aqui, se resume aqui, vou viver para o aqui e para o agora. Diante de todas essas dificuldades, nós precisamos então de quê? De socorro. E nós precisamos do socorro daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o Criador dos céus e da terra. Quando os israelitas estavam peregrinando para Jerusalém, os montes geravam perigos, ladrões que estavam ali pelo deserto. E é interessante que todos esses salmos conduzem aqueles que estão peregrinando a clamarem ao Senhor. O socorro vem do Senhor. Ele é o socorro do seu povo. O nome do Senhor aqui, queridos, não é um nome qualquer. É o nome do Deus da aliança. Daquele que firmou um pacto com o seu povo. Daquele que não quebra aliança por nada. Daquele que ratificou a aliança enviando o seu filho para derramar o sangue que era necessário para que a aliança continuasse de pé. É
dele, irmãos, que vem o nosso socorro. É o Deus da aliança. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que é tanto Criador quanto o nosso Redentor. E Ele já nos mostrou que Ele é poderoso para nos providenciar socorro, nos dando o seu Filho, a maior prova do socorro de Deus para nós. Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O salmista, no Salmo 46, no verso 1, diz que Deus é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulação. Ele não é o Deus ausente, Ele é o Deus presente. Socorro presente na hora de tribulação. Hebreus 4, versículo 16, diz que Deus está assentado em um trono de graça, ao qual nós podemos ir por meio da oração, mediante o sacerdócio de Cristo, com a confiança de que Ele concede graça e misericórdia para socorro em ocasiões oportunas. Quando de fato for necessário, irmãos, Ele providencia o socorro para o seu povo. Nós podemos ir ao trono da graça, confiadamente, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, clamar por socorro. Hoje é dia de você clamar socorro do Senhor. Todos os dias nós precisamos clamar pelo socorro do Senhor. Eis aí mais um motivo para prosseguirmos então com gratidão e com esperança. Ele já tem nos socorrido inúmeras vezes e Ele continuará socorrendo o seu povo. Aplicações, irmãos, práticas de tudo que a gente viu aqui. Como você está na peregrinação? Qual é a sua condição na peregrinação? Você está cansado? A exaustão tem dificultado a sua caminhada? Ou você está caminhando bem? Clame ao Senhor nesta noite. Peça a Ele para renovar as suas forças. Faça uma retrospectiva e veja que Ele sempre esteve ao seu lado. Nós só chegamos ao dia de hoje porque Deus nos proporcionou essa realidade. Ele fez com que todas as coisas boas ou ruins cooperassem para o nosso bem. Até mesmo os percalços na peregrinação foram importantes, irmãos, para o nosso amadurecimento, fortalecimento, mas elas nunca fugiram do controle soberano de Deus. Faça então da gratidão a Deus e da esperança um dos motores para a sua caminhada. Deus ele está conosco todos os dias, e até que cheguemos à Nova Jerusalém, essa realidade não mudará. Ele continua sendo Deus conosco. Ele é e continua sendo o nosso libertador. Ele é e continua sendo o nosso socorro. Prossigamos com gratidão e esperança no Senhor. Ele renova as forças daqueles que estão cansados, irmãos. Aqueles que acham que já não vão mais conseguir prosseguir. Ele renova as nossas forças. Que Deus assim nos abençoe.